Olá, sejam bem-vindos a mais um Abrad Talks especial Mulheres. Meu nome é Henriane Morelli, eu sou diretora de sustentabilidade da Abrad São Paulo. Hoje nós estamos aqui com a Renata Bernardes, CEO da Promenade Comunicações, e nós vamos falar sobre marketing de influência. Olá, Renata, tudo bom? Bem-vinda, obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigada imagina, eu estou super feliz, gente, muito obrigada. Olá, todo o time da Abrad que está aqui presente agora, mantendo o distanciamento. Olá, comunidade Abrad, que eu faço parte, estou muito feliz pelo convite, obrigada. E vamos falar de marketing de influência, Vamos falar de marketing de Mas influência. posso começar falando de assessoria de imprensa só um pouquinho? Pode. Eu queria que você começasse contando para todo mundo quem é a Promenade, o que é a Promenade, né, Comunicações. Bom, vamos falar sim da Promenade, obrigada. Nós somos uma empresa de assessoria de imprensa e a gente trabalha também em criação de conteúdo, mídias sociais e influenciadores. Então hoje o nosso papo é para falar um pouco mais sobre essa questão dos influenciadores, né? A assessoria de imprensa, ela tem como principal objetivo ser a estratégia para visibilidade de marcas e pessoas, né? E também o gerenciamento de crise. Quando a gente entra para essa nova mídia, né, que agora a gente chama da nova mídia, que são os influenciadores, a gente está falando também do mesmo propósito. Então é ser a ponte entre o nosso cliente, entre a marca, o serviço, até chegar nesse influenciador. E também temos o privilégio, enquanto assessoria de imprensa, também ser assessor de imprensa do influenciador. Então isso é muito legal. O que é o influenciador? Isso, né? Eu queria que você contasse até para a gente o que é o marketing de influência. Ele está dentro da estratégia de marketing? Quem que estabelece essa estratégia? É o gerente de marketing? É assessoria de imprensa? Como que funciona? O marketing de influência, ele entra assim como a assessoria de imprensa, dentro do ramo da comunicação, das relações públicas, ou seja, eu preciso me relacionar com os meus públicos, então eu não posso trabalhar um plano de comunicação e marketing sem contemplar o marketing de influência. Posso? Claro que eu posso, mas ele vai estar deficiente. Então, dentro do meu plano de comunicação, eu preciso entender que momento vai entrar esse influenciador. O influenciador hoje, ele atua como uma mídia. Então assim, poxa, eu não tenho verba suficiente para entrar numa televisão. Mas espera aí, antes disso, vamos dar um passo para trás e entender o que eu quero com essa divulgação? O que eu quero com esse lançamento? Qual é o meu propósito com essa divulgação? Então vamos focar no influenciador. Muitas vezes o influenciador ele acaba tendo mais prestígio do que a grande imprensa para aquele público. Por mais que a aparição dele seja uma aparição de grande massa, o influenciador vai falar com aquele público específico. E o influenciador ele tem essa capacidade, né? Pelo relacionamento que ele tem com o público dele, ele tem um público fiel e ele tem um público que acredita e que confia nas coisas que ele propõe. Que legal. Renata, quem que é um influenciador? O influenciador é uma pessoa comum. Eu, você, são pessoas comuns que trabalham essa mídia, né, essa nova mídia, dentro dos ambientes de redes sociais. TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, enfim, todas essas mídias sociais que estão aí presentes, e LinkedIn, e falando com esse público. Então, assim, pessoas comuns que propagam, que criam conteúdos, né? Então ele tem com essa proposta, ele tem que criar um conteúdo, ele tem que oferecer. Basicamente, o influenciador ele começa de uma linha de entretenimento, né? E aí ele vai, a partir desse entretenimento, também oferecendo um serviço. Então você tem um youtuber que fala de mercado financeiro, um influenciador que fala de mercado financeiro. Ao mesmo tempo que ele leva entretenimento, fazendo uma brincadeira, uma coisa ou outra, ele também leva informação, tipos de investimento, quer dizer, tem uma parte educacional
que o influenciador trabalha com muita força, principalmente nos últimos tempos. Eu preciso ter um número X de seguidor para ser influenciador? Eu com 1000 seguidores eu posso ser uma influenciadora? Pode, você entra na categoria do nano influenciador. Na verdade, para você ser um influenciador, assim, o primeiro, o passo número 1, né? Eu estava recentemente acompanhando as comunicações a respeito deles. O Influence-me é uma plataforma super importante de influenciador hoje. E justamente isso, na verdade, assim, para você ser um influenciador, você não precisa ter milhares de seguidores, mas você tem que ter um propósito de criação de conteúdo. E você tem que ter estímulo de trabalho. Então, assim, o influenciador é um trabalho, ele vai trabalhar para produzir conteúdo para agradar aquele público dele, né? Não é uma brincadeira. Se for uma brincadeira, vai acontecer com ele o mesmo que aconteceu com um monte deles, que hoje a gente nem ouve mais falar. E em contrapartida, a gente tem nomes que hoje falam de política, né? Então, e que entram numa esfera completamente diferente do que eles se propunham, que era entretenimento puro, por exemplo, entendeu? Então, para você ser um influenciador, você pode sim ter poucos seguidores, porém você tem que ter um propósito de criação de conteúdo. E por que vale a pena investir em marketing de influência? Porque não tem volta. Na verdade, é uma nova mídia, né? Lá nos anos 10, quando a gente falava que era importante as empresas estarem nas mídias sociais, que a gente levava isso para o cliente, eu falava, mas a minha empresa no Instagram, não, eu sou uma empresa, eu não sou um adolescente, né? E hoje a gente vê o que virou o Instagram, né? E entre outras, agora a gente tem o Clubhouse, que é uma plataforma que está super na moda, está chegando, não sei se ela efetivamente se ela avança, mas o que a gente precisa, na verdade, sempre estar em mente é que não tem como retroceder, né? Então, a gente vive hoje um mundo digital. Ponto, é fato, não dá mais para voltar. Então, dá para eu trabalhar com as mídias tradicionais? Não só dá, como deve trabalhar. Tanto que eu sou aqui assessora de imprensa, eu defendo isso. E as mídias tradicionais, os jornais, a revista, o rádio, que eu amo, ele tem um poder ainda muito grande de propagar a comunicação em massa e hoje, com esse advento de muita informação, informação desajeitada, informação desencontrada, informação falsa, essa grande mídia vem com esse poder de apuração, de mostrar, olha, isso é fato, isso não é fake, entendeu? Então isso... Porém, o marketing de influência, ele tem que ser contemplado. Por quê? Porque a gente está falando com pessoas que influenciam um grupo muito grande de outras pessoas, ou muito grande ou muito pequeno, que é o caso do Nano, porém elas são fiéis àquele influenciador. O que acontece? Você como marca, de repente você no seu Instagram, trabalhado da forma mais espetacular, estratégica, com os profissionais mais bacanas, com estratégias mais bem desenhadas, você não consegue atingir aquele público. E hoje a nossa comunicação, ela traz essa característica da humanização, né? A pandemia trouxe isso. Então, o que a gente precisa fazer? Humanizar as marcas, fazer com que essas marcas criem identidade com essas pessoas para que elas possam consumir. Não pelo consumo desenfreado, que é uma coisa que está sendo discutida muito, mas sim pelo propósito da marca, pela identificação. Então, assim, eu vou comer o hambúrguer natural porque tem um propósito de marca. Agora, como é que você conhece esse hambúrguer, né? Alguém vai te contar dele. Seja o anúncio no YouTube, o anúncio no Spotify, o anúncio na TV aberta, mas alguém vai te contar sobre isso. E aí nós, comunicadores, a gente tem esse grande desafio de descobrir qual é a melhor ferramenta para falar com aquele público. E o influenciador digital, ele entra, assim como a assessoria de imprensa, de uma forma mais, entre aspas, barata.
porque você pode restringir uma verba, obviamente influenciador gosta muito de falar isso, né, que permuta não paga boleto, mas você consegue com uma verba menor fazer uma ação. Agora, é uma ação de comunicação. Qualquer ação de comunicação, ela presume relacionamento. Qualquer relacionamento, ele presume tempo. Você não se casa com 2 meses. Leva um tempo até que esse relacionamento seja construído. Com o influenciador, a mesma coisa. Então, assim, qual é a dica que a gente dá, né? Não tenha grandes ilusões porque a pessoa tem zilhões de seguidores, porque é o seu público, porque você fez a lição de casa, de analisar, de entender como é que ele fala e etc. Aí você vai lá e faz uma única açãozinha. E aí depois sai falando, esse influenciador não funciona tanto. O fato é que assim, uma andorinha não vai fazer verão. Isso é uma defesa que a gente sai, né, em prol do nosso trabalho. Trabalho de relacionamento, ele é longo, ele não é de curto prazo. Da mesma forma, as redes sociais. Aí você recebe o cliente, eu quero bombar no Instagram, né? Poxa, que legal, isso leva tempo. Entendeu? Ou você trabalha com ineditismo, né? Uma coisa que é super inédita. Você trabalha com político, que daí é uma situação de notícia que interessa muito, principalmente dependendo da área que ele está envolvido, o que ele está falando. Ou você trabalha com a desgraça, que é muito legal também, que dá um baita... Mas, né, nós, assessores, comunicadores, pelo amor de Deus, vamos trabalhar sempre a imagem positiva, né? Então, a gente estava tendo uma conversa nos bastidores e a gente comentou que o marketing, ele não mudou. Ele é o mesmo de quando ele foi estabelecido lá na década de 70. O marketing, ele mudou o ambiente dele. Hoje é feito da mesma maneira no ambiente digital. E existe uma releitura de algumas estratégias. Por exemplo, o Avatar, que é tão falado hoje, ele é uma releitura do garoto propaganda, do bonequinho da Casas Bahia, da Galinha Mage. Então, tudo isso está reaparecendo. E o influenciador também. As nossas mães eram influenciadoras, você estava me contando essa história. Seguramente, eu dou muito o exemplo da minha mãe como influenciadora. Minha mãe é costureira e costureira de bairro, né? Então ela recebe as vizinhas em casa para fazer as roupas. O que acontece? Então ela está sempre se relacionando. Então as reuniões de Avon, aquelas reuniões para fazer as vendas mesmo, Natura e etc. Então elas aconteciam na oficina da minha mãe. Por quê? Porque ela tinha esse poder de influenciar, convidar as clientes dela, reunia todo mundo numa tarde, fazia o chá, o bolo. Eu lembro que eu era criança, eu adorava, era praticamente ter uma festa em casa. E, na verdade, de uma forma ou de outra, ela era influenciadora daquele público. Partindo do princípio básico, bom, precisa influenciar alguém, ou seja, ter a atenção de alguém, ela tinha. Precisa ter a fidelidade para que a pessoa se desloque e vá até ela. Ela conseguia. Precisava vender, ao final do encontro, quer dizer, no fim da história, ela era aquela influenciadora analógica que a gente traz para os dias de hoje. E o que o digital trouxe para a gente, né? Antigamente, quando eu fui para a redação trabalhar em assessoria de imprensa, os releases, né, que é a informação que é enviada para os jornalistas, era enviada pelo fax. Os press kits seguiam pelo correio e hoje não, hoje você você faz um press kit online e fala com o Brasil inteiro, ou seja, você se conecta com um produto daquela cidade, compra, faz aquela entrega a partir da cidade, se você quer agradar com um parabéns diferenciado, alguma coisa. Eu não preciso mandar de São Paulo para Maringá, de São Paulo para Recife. Então, a gente tem essa facilidade que o digital trouxe, né? E exponenciar, né? A minha mãe reunia 15 amigas na oficina de costura dela. Facilmente, um influenciador reúne 15 milhões de pessoas. E daí que está o problema, né? Porque antes, se eu fizesse alguma coisa errada, eu ficava lá naquele grupinho.
Hoje, se eu falo alguma coisa errada, se não tenho uma estratégia, ou se eu cometo um pequeno deslize, a minha audiência inteira fica sabendo, né? Daí eu deflagro minha marca. A sua audiência inteira fica sabendo. E aí entra o papel super especial da gente sempre, quando desenhar uma proposta, um planejamento de comunicação, quando você pensar no lançamento do seu produto, pensa o que ele pode dar de problema, né? Que é o que a gente fala do saque. Não estou falando de criar aquele saque robô, né? A pessoa faz uma pergunta e imediatamente vem aquela resposta, mas assim, pensa que isso pode gerar algum problema, esse consumo pode gerar algum problema, de que forma que a gente vai tratar isso, entendeu? Em muitos dos casos, aquele produto pode ser que nem seja feita a comunicação dessa forma que a gente está imaginando. Por exemplo, é muito comum, imagina você vai trabalhar uma joia que tem um valor agregado muito alto, o luxo que tem um valor agregado muito alto, e você vai trabalhar com um influenciador que fala com uma grande massa, então você vai ver muito comum aqueles comentários do tipo, nossa, com o valor dessa bolsa eu compraria um apartamento. E assim, é fato, é verdade, a pessoa não está falando. Agora, para o produto, não, peraí, vamos entender qual é a história desse produto, o valor agregado desse produto e tudo mais. Então, quando a gente estabelece uma política de comunicação, quando eu vou fazer o lançamento de um produto, tudo isso também tem que ser pensado. A escolha do influenciador, ela é muito especial e ela tem que ser tratada de uma forma de gastar tempo. Sabe o que os japoneses falam, né? Gaste tempo no planejamento porque depois vai fluir melhor. Renata, aí eu tenho uma percepção, eu, por exemplo, sou uma agência muito pequena. Eu tenho uma percepção que eu não consigo contratar uma assessoria de imprensa, que é uma coisa muito cara, que é uma coisa específica, é um trabalho específico para grandes marcas. Isso é verdade ou é um mito? Isso é um mito. Eu também sou uma agência pequena. E por que é um mito, gente? Porque hoje em dia é um mito. Porque hoje em dia, assim, todas as empresas têm dentro do seu escopo de trabalho, independente do tamanho dela, a oportunidade de trabalhar com a pequena e a média empresa, nem que seja no formato pro bono mentoria, né? A gente vê muita gente bacana, com empresa muito legal, fazendo o trabalho de mentoria. Então, sim, é possível você ter uma assessoria de imprensa, eu super recomendo aqui fazendo o meu merchan. Por quê? Porque a gente vai trabalhar o relacionamento com a imprensa, sim, mas nós vamos também trabalhar as relações públicas do seu produto, do seu serviço. Então, assim, o seu relacionamento com os seus públicos. Então, a gente vai ter um olhar técnico, né? Porque quando a gente contrata um especialista naquele assunto, é que ele vai ter um olhar técnico a respeito daquilo, que é uma coisa que você estudou, você pensou, você montou o seu plano, mas não necessariamente você vai ter o dia a dia daquela situação. Então, sim, é possível fazer um trabalho de assessoria de imprensa e de marketing de influência com uma verba menor. A minha presença na Abrad, eu não sei se você vai me perguntar. Eu ia te perguntar isso. Porque assim, para mim foi uma grata surpresa ver assessorias de empresa se associando à Abrad. E daí eu tenho duas perguntas para fazer para você. Uma, você acha que a assessoria de imprensa está mais tecnológica? Por isso que ela está procurando outros caminhos, se associar a outras empresas? E eu queria que você contasse a sua experiência na Abrad e se você incentiva outras assessorias a entrarem na Abrad. Vamos lá. Na verdade, tanto indico, incentivo e estou aqui como comunidade Abrad, que eu adoro aquele WhatsApp. E como é que apareceu, né? Assim, respondendo à sua primeira pergunta, as assessorias de imprensa sim são tecnológicas hoje em dia porque nós somos tecnológicos. Então, assim, acabou de sair um estudo que, assim, as pessoas, o mobile, né? O telefone celular fica a menos de 2 metros da pessoa, seja em casa, no banheiro, no trabalho, na entrevista. Então, assim, e a comunicação mobile, ela cresceu dos últimos tempos exponencialmente com o advento do auxílio emergencial.
Então, quer dizer, o número de pessoas acessando o mobile, acessando tecnologia, ela cresceu demais. Dentro da nossa área da assessoria de imprensa, a tecnologia, ela já vinha presente, agora muito mais. De que forma? Então, assim, a nossa plataforma de mailing, você tinha lá, ia construindo o seu mailing no Excel, não. Hoje existem empresas, plataformas gigantescas que você faz filtros maravilhosos. O próprio clipping, né, que é a coleta das informações que foram publicadas. Antigamente, quando eu comecei em assessoria de imprensa, tinha uma sala enorme, com um monte de gente, pilhas e pilhas de jornais e revistas, lendo tudo aquilo, buscando as notícias. Hoje, a tecnologia levou isso para o mundo, para o universo dos robôs, e aí o clipping está, antes de você chegar na agência, antes das 9 horas, você já está com o clipping todo pronto. Entendeu? Então, abrindo aspas aqui para minha querida Marta Gabriel, que eu amo, sou super fã. Então, assim, ela tem o livro, né? Eu, Você e os Robôs. E é essa a vida da gente. Então, assim, tem eu que vou fazer aquela análise do clipping, tem o robô que clipou para mim e tem você que vai receber essa informação decodificada. Eu, especialista, nossa, vou entender, peraí, do que veio de clipping, olha que interessante esse. Então, eu já levo a informação para você. O fato de estar na Abrad, com certeza tem a ver com isso. Gente, me deem conta de tecnologia, porque ou a gente trabalha com tecnologia, ou a gente trabalha com tecnologia. Não tem mais, assim, agro é tech, né? Não é só a propaganda, né? É fato, então assim, são os RFID, são as roupas, tudo é tecnologia, entendeu? Só que hoje ainda, por mais, eu acho que já avançou muito isso, né? Mas ainda parece um bicho de 7 cabeças. Gente, tem pouco tempo que eu estou na Abrad, eu lembro das primeiras mensagens que eu via naquele grupo, eu falei, minha Nossa Senhora, Letícia, eu não faço parte disso, eu não sei por que eu comprei seu produto. Porque eu não entendia o que as pessoas falavam, entendeu? E aí eu chegava no final do dia com um monte de palavra anotada e ia fazer Google. E aí hoje não, hoje eu já estou até entendendo mais, circulando com as pessoas e tudo mais. E eu acho que assim, e aí o que eu gostaria de fazer, né, enquanto assessoria de imprensa, enquanto profissional dessa área de comunicação? Eu queria que mais gente soubesse a facilidade da tecnologia, mas não pelo discurso, né, que a gente está assistindo hoje, todo mundo falando. Mas, gente, é fácil programar, é fácil colocar uma imagem, é fácil fazer uma publicação, entendeu? E os nossos filhos, desculpa, já fazem isso, já né? nasceram assim. Já nasceram assim, e aí a gente precisa trazer isso para uma grande massa, né? E a gente sabe que São Paulo, que as principais capitais, elas não refletem o Brasil, né? Então isso fica uma mensagem aí para quem trabalha com tecnologia. Incluam as pessoas, entendeu? Hoje, com esse universo digital, com essa coisa, você não precisa mais contratar o profissional que mora perto do trabalho por conta do custo-benefício. Contrata lá de São José dos Campos, não só de lá, porque é o polo... Do Acre, do Piauí. Do Acre, do Piauí, do Recife, etc. Isso é uma coisa que eu já vejo no grupo, né? É um grupo bárbaro, gente, que compartilha emprego, compartilha todo tipo de informação. E eu percebo já esse movimento, não precisa ser presencial. Isso você já abre essa informação. Então, eu gostaria de trabalhar com empresas de tecnologia também para empreender, para aprender mais sobre isso e também para fazer com que sabe assim, ser mais uma pessoa que propaga a tecnologia, mas a tecnologia fácil de ser usada, né? Não somente com essas nomenclaturas. Então, mas hoje, por exemplo, isso vai ser muito rápido, né? Hoje o banco é fintech, a saúde já mudou de nome, todo mundo muda de nome e daqui a pouco a gente também está envolvido cada vez mais com isso. Não tem volta mais, tem que trabalhar influenciador.
Renata, adorei o nosso bate-papo, foi muito legal. Eu queria agora, para encerrar a nossa entrevista especial do Mês das Mulheres, que você deixasse um recadinho para outras assessorias de imprensa, para outras empreendedoras mulheres fazerem parte da Abrad, e queria que você fizesse um convite para o evento especial que vai acontecer agora dia 30. Eu adorei, gente, super obrigada mesmo, estou muito feliz de ter participado com vocês. Já tenho presença confirmada no primeiro encontro de mulheres empreendedoras, evento realizado pela Abrad, que vai acontecer agora no próximo dia 30. Vai ser um brunch, convido todas as mulheres a participarem e estou muito feliz de estar aqui, de poder estar aqui, e gostaria também de parabenizar as aniversariantes do mês de março e também todas as mulheres pelo Dia Internacional das Mulheres. Um beijo em todas as aniversariantes. Muito obrigada, gente. Obrigada.